irmãos, com a paz do Senhor. Que alegria poder estar aqui mais uma vez, falando um pouco da palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração é uma palavra que arde no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Atos, capítulo 4, versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É um texto muito conhecido, né? O livro de Atos também é um livro, né, muito conhecido. É o início da igreja primitiva, né? E Atos dos Apóstolos foi escrito pelo médico Lucas e é o livro que mais menciona o Espírito Santo na Bíblia, né? Além de enfatizar a pessoa e a obra do Espírito Santo. Este é o livro que fala a respeito dos primeiros cristãos e a origem da igreja. Após a descida do Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo, né? E no primeiro discurso, quase 3.000 almas se renderam, foram salvas, se renderam aos pés do Senhor Jesus. Agora, no capítulo 3, Pedro e João estão indo até o templo. E eles se deparam com um coxo. Aquele coxo estava ali há 40 anos, a Bíblia diz. Imagine só, 40 anos você ter uma doença, estar ali há 40 anos pedindo, ele estava ali esmolando, e Pedro e João estão passando ali, mas aquele dia seria um dia diferente, tanto para o coxo quanto para Pedro e João. Naquele momento em que o coxo pede uma esmola, Pedro e João, fitando os olhos nele, ele disse: olhe para nós, olhe para nós. E Pedro e João, ali cheios do Espírito Santo, não tinham ouro nem prata, mas eles tinham algo mais precioso, que era ali a presença do Senhor Jesus, era o Espírito Santo movendo dentro deles. E naquele momento ele disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Imagina, irmãos, como que foi aquele episódio, aquele homem já há 40 anos, a expectativa dele naquele momento era receber mais uma esmola. A expectativa dele era ser mais um dia pedindo. Talvez aquele homem estava ali sem expectativa alguma, já não tinha mais jeito para a situação dele. Mas quando o Senhor Jesus Cristo ele entra e existe alguém na posição para abençoar uma pessoa, algo diferente acontece. E ali Pedro e João, cheios do Espírito Santo e de ousadia, foram ali um instrumento usados pelo Senhor naquele momento para a cura daquele homem vir. Então eu fico imaginando aquela cena, daquele homem coxo, de repente, aquilo que estava travado, que não funcionava, veio, começou a funcionar, os nervos começaram a esticar ali, tudo veio ao lugar e aquele homem entrou no templo saltando, alegre, todo mundo olhando para ele. Todo mundo conhecia, há 40 anos ele estava ali pedindo, né? E todo mundo olhando ali aquele alvoroço. O coxo é curado imediatamente. E o nome do Senhor Jesus é glorificado. Aleluia. O coxo entra dentro do templo e começa a chamar a atenção. Só que quando algo diferente acontece, chama a atenção, também chama a atenção para o lado bom, mas também tem algumas pessoas que não gostam do que está acontecendo, do que aconteceu. E ali os mestres da lei, os sacerdotes, decidiram prender Pedro e João pelo ocorrido, pelo que estava acontecendo ali. E eles começaram a questionar em que nome que eles estavam falando que aquele homem que todo mundo estava vendo que era coxo há alguns minutos, agora está saltando com a sua saúde perfeitamente estabelecida. E eles são questionados. E ali no capítulo 4, nos versículos do 8 a 12, eles são questionados, né? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, aquele que Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste é que esse está dentro de vós.
Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Aqueles homens interrogados pela cura daquele coxo, com ousadia, não se envergonharam, não temeram. Eles foram presos, foram questionados pelo aquele bem que tinha sido acontecido àquele homem, né? Mas eles foram ali questionados, mas em nenhum momento eles retrocederam. Em nenhum momento eles ficaram com temor, mas com ousadia eles falaram que foi em nome de Jesus Cristo que aquele homem recebeu a cura. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos em outras partes da história também, quando a igreja começa a crescer, quando o nome de Deus ele é glorificado, ele é exaltado, ele é engrandecido, muitas pessoas não se agradam, não ficam felizes e querem barrar a obra, e querem barrar aquilo que Deus quer fazer. Vemos ali em Êxodo capítulo 1, alguns versículos, ali no versículo 6, José já falecido, né? E todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel estavam frutificando, estavam aumentando muito, e por se multiplicar, eles estavam sendo questionados ali. O faraó, ele estava preocupado porque o povo de Israel estava crescendo, né? E aí ele falou, né? Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se fadavam por causa dos filhos de Israel. Ali, eles estavam querendo barrar o crescimento dos filhos de Israel, mas a mão do Senhor estava sobre eles cresciam e se multiplicavam, e quanto mais eles colocavam peso sobre aquele povo, mais eles cresciam e se multiplicavam. E assim também em Atos, quanto mais o povo queria barrar ali, mais a igreja crescia, mais o poder de Deus era estabelecido naquele lugar, e o nome do Senhor Jesus era glorificado. Aleluia, glória a Deus. E ali Pedro e João foi preso, né, sendo questionado pela cura daquele coxo. Só que eles questionaram e eles não tinham como comprovar que aquele homem não tinha sido curado. Há 40 anos aquele homem estava ali, e de repente aquele homem entra no templo pulando e saltando, louvando ao Senhor pela cura que acontecera. E ali soltaram os apóstolos, e logo que eles foram soltos, irmãos, eles voltaram para os seus irmãos e contaram o que aconteceu e começaram a orar. Aleluia. E eu acho lindo, porque quando eles voltaram e se encontraram com os irmãos e contaram do que aconteceu, eles não contaram com tristeza. Eles contaram o que aconteceu e mais uma vez glorificaram o nome do Senhor. E eles ali decidiram orar ao Senhor pelo que aconteceu. E o que eu achei lindo nesta oração, que inclusive ali no capítulo 4, alguns versículos antes do que eu li, que nós lemos no início, foi o 31, eles começam a orar ao Senhor. E o que eu acho mais lindo é que eles começam a exaltar o nome do Senhor pelo aquilo que Ele fez. E na oração eles não oram pedindo para que o Senhor vingue, porque eles foram presos. Não, eles pediram ousadia para falar da palavra do Senhor. No versículo 29, eles oram dessa forma: agora, pois, ó Senhor, olha para as ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia da tua palavra. Eles não pediram: ó Senhor, vá lá e vingue, mate eles, não. Eles pediram: Senhor, nós somos ali, Senhor,
falando da Tua palavra, mas, Senhor, nos dá ousadia para que continuemos a falar da Tua palavra, porque nós falamos daquilo que nós vimos, daquilo que nós cremos, daquilo que nós sentimos. Uma coisa, irmãos, é nós falarmos daquilo que nós vimos outra pessoa dizer. Outra coisa é nós falarmos daquilo que nós vivemos, daquilo que nós passamos, daquilo que nós acreditamos, daquilo que o Senhor fez em nós, do nosso relacionamento com o Senhor. E foram o que aqueles irmãos pediram. Aleluia! E eles pediram ousadia para falar. Aí está o poder da igreja avivada, os frutos da igreja. Aleluia! Em nome de Jesus. Eles falaram ali e curas aconteciam, pessoas eram libertas, almas eram salvas para a glória de Deus. E o que nós vemos aqui no versículo 31, que foi o que nós lemos. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E aqui nós vemos, irmãos, o poder da oração. O poder da igreja quando ela está unida, no mesmo propósito, em unidade. Em unidade. Aquele lugar tremeu com a oração daqueles irmãos. Não foi mais um dia de oração, foi algo diferente que aconteceu. Aquele lugar tremeu, porque a oração promove o sobrenatural. Aquilo que você não consegue alcançar, aquilo que você não pode fazer em oração, de joelhos, o Senhor é poderoso para conceder. O Senhor é poderoso para entrar e agir naquilo que você não pode entrar, naquilo que você não pode fazer. De joelhos, a oração promove o sobrenatural. Aleluia! E foi isso que aconteceu quando aqueles irmãos oravam. Eles oraram e aquele lugar se moveu. Aleluia! É que nós já ouvimos, né? Quanto mais oração, mais poder. E foi também o que aconteceu com Paulo e Silas lá em Atos, capítulo 16. 25 e 26. Paulo e Silas estavam presos ali, acorrentado, mas isso não impediu deles orarem, cantarem louvores ao Senhor. E naquele momento veio sobre eles tão grande terremoto que os alicerces daquele lugar foram abalados. Então, irmãos, quanto mais nós estamos em oração, buscando ao Senhor, mais o sobrenatural de Deus vem sobre nós. Mais comunhão, mais relacionamento, mais coisas o Senhor nos acaba revelando e vamos conhecendo ao Senhor. Oração é intimidade. Oração é intimidade. Então eles estavam ali reunidos naquele lugar. E através da oração aquele lugar se moveu. E não só isso, todos foram cheios do Espírito Santo. Mas eles já haviam recebido o Espírito Santo em alguns capítulos anteriores, como nós lemos. Mas aqui foi algo a mais. Foi a plenitude do Espírito Santo que veio sobre eles. Aleluia! É o poder do Espírito Santo. É o resultado de uma vida de oração. O resultado de uma vida de oração é experimentar a plenitude do Espírito Santo. Para evangelizar com mais fervor, para nós orarmos e pessoas serem curadas, para nós profetizarmos em um local cheio de caos, para você chegar ali no seu trabalho e você ser bênção. É através do poder do Espírito Santo que há em você, que pessoas vão conhecer a Cristo, que pessoas vão ter as suas vidas transformadas. Você pode, no seu local de trabalho, ser uma bênção para alguém que está ali necessitado, alguém que está ali passando por um processo em sua família, e você ser o remédio para aquela pessoa, e você ser a fonte de esperança através de Jesus, você ser a ponte, você ser aquela pessoa que fala do poder do Evangelho com ousadia, com alegria, e através disso outras pessoas são alcançadas e transformadas pelo poder do Espírito Santo. Não é nada de nós, irmãos, de nós não temos nada a oferecer, mas em nome de Jesus, aquele que nós cremos, e através do poder do Espírito Santo que opera em nós, é que milagres ocorrem. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Os opositores não resistem ao poder do Espírito Santo. Naquele momento eles queriam prender Pedro e João para tentar conter a obra de Jesus.
conter a obra do Espírito Santo, conter com que o nome de Jesus fosse propagado, fosse anunciado, mas ninguém contém. Ninguém consegue segurar o poder do Espírito Santo, ninguém consegue, porque o que o Senhor quer fazer, Ele vai fazer. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Quando Ele quer fazer, quando Ele quer entrar na nossa causa, Ele vai, Ele age. Aleluia, e o nome dEle é glorificado. Aleluia, após eles terem orado, após aquele lugar ter sido movido e todos foram cheios do Espírito Santo, eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ousadia é a qualidade ou caráter de quem é ousado. E nós vimos isso claramente na vida dos apóstolos. Eles eram ousados, eles não temiam ser presos, pelo contrário, eles ficavam felizes por serem dignos de sofrer pelo Senhor Jesus, pela causa. Aleluia. Em 2 Timóteo 1,7, Paulo diz a Timóteo: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, através daquela oração, eles foram cheios de ousadia para anunciar a palavra de Deus cada dia mais com poder e autoridade. E os sinais iam acontecendo, e as curas iam acontecendo, e a igreja crescia cada vez mais. E nós vemos aqui também o poder da palavra. A palavra de Deus é a fonte geradora de avivamento. A igreja primitiva, ela priorizava a palavra de Deus. Ninguém consegue parar a palavra de Deus. Em Atos 12, 24 diz: a palavra do Senhor crescia e multiplicava. E também chama a atenção, irmãos, que em 2 Timóteo 2,9, Paulo diz a Timóteo: pelo que sofro trabalho e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Podem querer te prender, podem querer te parar, mas a palavra de Deus, ela não está presa. Ninguém consegue parar. Às vezes você se sente ali sendo oprimido por alguém, mas continue falando da palavra de Deus, continue sendo a fonte geradora. Continue sendo essa pessoa que Deus te colocou no lugar onde você está para falar da palavra de Deus. E você vai ver o que o Senhor vai realizar através da sua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja engrandecido para todo sempre. Às vezes alguém do seu lado precisa de uma palavra de conforto, precisa de uma oração. E eu creio que o Senhor está derramando sobre nós e sobre você também que está me ouvindo aí, ousadia para que você fale da palavra e do amor do Senhor. E que outras pessoas venham conhecer a Jesus através da sua vida. E o que nós vemos aqui, irmãos, era uma igreja viva, uma igreja que buscava o Senhor, uma igreja que orava, uma igreja que era cheia da plenitude do Espírito Santo e que sinais e prodígios e maravilhas aconteciam através deles. E que nessa hora que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, que possamos orar com mais ousadia, com mais fervor, que possamos ser cheios do Espírito Santo, que possamos estar com as nossas vidas cada dia mais conectadas em relacionamento puro e sincero com o Senhor, para que através de nós Ele realize obras maravilhosas e extraordinárias. Aleluia. Às vezes dentro da nossa família, às vezes alguém está necessitado e está precisando de uma palavra, e o Senhor quer usar a minha e a sua vida para que possamos falar do seu amor. Aleluia. Que possamos ajudar o nosso próximo, que possamos orar com mais fervor, para que curas e manifestações e transformações de vida, assim como acontecia na igreja primitiva, venha acontecer cada dia mais na nossa geração. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você receba neste dia força e ousadia do Espírito Santo para a glória de Deus. Amém.